Você sabe o que é espasticidade e como ela pode afetar no desenvolvimento motor da criança? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, então assiste até o final. Olá, eu sou a Carolyn Venzig, fisioterapeuta infantil e fundadora da clínica Neuropedic, que fica aqui em Balneário Camboriú. Hoje nós vamos falar sobre espasticidade, que é uma condição comum em crianças, pessoas com paralisia cerebral e outras condições neurológicas, e como ela pode afetar no desenvolvimento e nas habilidades motoras das crianças. A espasticidade é um aumento anormal do tônus muscular que vai causar rigidez e dificuldade de movimentar aquele membro. Isso acontece por causa de lesões ou alterações no cérebro ou na medula espinhal principalmente. A espasticidade, ela é velocidade dependente, então quanto mais rápido a gente movimentar aquela articulação do músculo, mais aquele músculo vai ficar hiperativo. E é assim também que a gente consegue testar se a espasticidade está presente naquele músculo. Então a criança vai ter mais rigidez naquele membro e mais dificuldade de movimentar. Crianças com espasticidade vão ter mais dificuldade de realizar movimentos simples, então, como sentar, pegar um objeto, caminhar, realizar as transferências, né, posturais, de deitado para sentado, dependendo de que músculo que vai ter essa espasticidade. Então, ela vai afetar sua postura, sua mobilidade, o equilíbrio, e a espasticidade pode ser, sim, prejudicial para as habilidades motoras simples da criança. Então, dependendo de que músculos vão ser afetados ali pela espasticidade, a criança vai ter mais dificuldade em determinadas habilidades. Então, por exemplo, no caminhar, se a criança tem uma hiperatividade, uma espasticidade ali nos músculos adutores de quadril, por exemplo, ela vai ter tendência a andar em tesoura, né? Uma perninha cruzando a outra. E nunca vai ter espasticidade, muito raramente, em só um músculo. Geralmente ela tem em alguns grupos musculares. E assim ela pode ter dificuldade em algumas habilidades, como por exemplo se manter sentado, pegar objetos, abrir e fechar a mão, caminhar, engatinhar. As causas mais comuns da espasticidade, então, vão ser lesões ali no cérebro ou na medula espinhal. Então, por exemplo, em casos de crianças com paralisia cerebral, os adultos quando têm AVC ou uma lesão medular, esses são os casos que a gente mais percebe a espasticidade presente nesses indivíduos e afetando ali as suas habilidades. Então, a espasticidade, ela não tem cura, já que ela é decorrente ali de uma lesão e a gente não consegue curar essa lesão, né? Mas a gente consegue minimizar os impactos dela com alguns tratamentos que a gente pode fazer, tanto em terapias quanto em medicações. Então, na fisioterapia, a gente vai ensinar a criança a como realizar as atividades do dia a dia, apesar da espasticidade. Então, o tratamento não vai ser na espasticidade em si. Nós vamos realizar fortalecimento muscular, mobilidade, alongamento ativo e treinar as habilidades básicas, né? O sentar e o levantar, o deitar e o sentar, para que a criança consiga fazer tudo isso apesar da espasticidade. Então, o tratamento da fisioterapia não é para tratar a espasticidade. A gente sempre vai pensar na função ali da criança, na parte que a gente pode de fato melhorar a vida dela. A terapia ocupacional vai, por exemplo, ajudar a criança nas habilidades de vida diária, né? As AVDs que a gente chama, para que ela consiga fazer tudo isso com mais facilidade. Então, seria, por exemplo, escovar os dentes, vestir-se, né, pentear o cabelo e fazer as adaptações necessárias para que facilite o dia a dia dessas habilidades das crianças. Devido à espasticidade, a criança também pode ter mais dificuldade para falar ou para se alimentar, e nesse caso seria importante o acompanhamento com fonoaudiólogo. Pode ser necessário também recursos externos, como por exemplo órteses, né, aquela de membro inferior, a botinha, né, para que a criança consiga manter o alinhamento ali daquela estrutura onde a órtese for colocada, então geralmente ali na parte de tornozelo, joelho, e previna deformidades também. Então uma coisa bem comum que para que é utilizado a órtese é quando a criança tem o pezinho de bailarina, né, o pezinho equino que é causado por espasticidade. Nesse caso a gente vai precisar de uma órtese afo-rígida, né, mas que não tem articulação para conseguir manter o alinhamento e melhorar a função da criança. Podem ser necessários outros recursos também, como o andador, porque a criança pode ter mais dificuldade de andar por conta dessa alteração ali de tônus. A parte de medicação, é claro que compete a um médico falar mais sobre isso, né? Mas tem a medicação mais comum que é utilizada é o baclofeno, pode ser utilizado até bomba de baclofeno, até a toxina botulínica, cirurgia de risotomia dorsal seletiva. Por conta da espasticidade, também pode ser
que a criança acabe precisando de intervenções cirúrgicas, como tenotomias, tenoplastias e outras intervenções, que também é importante ser indicado, né, e acompanhado por um neuroortopedista especializado e que acompanhe essa criança. Concluindo, então, a espasticidade é uma condição que pode afetar as habilidades e o desenvolvimento motor da criança, porém, a gente consegue manejar e tratar com acompanhamentos especializados. Então, procure sempre profissionais especializados que entendam, que têm experiência com crianças com paralisia cerebral e espasticidade, para te acompanhar e te orientar da melhor forma para um bom desenvolvimento da criança. Se você ficou com alguma dúvida em relação à espasticidade, você pode deixar aqui nos comentários pra gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nós temos conteúdos diários lá no Instagram da clínica, que é @neuroped. E se você gostou desse vídeo, você pode deixar seu like e também pode deixar sua dúvida aqui nos comentários, caso tenha ficado alguma. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para saber sempre um pouquinho mais sobre reabilitação e estimulação infantil.